reportagem do jornal Alto Acre nesta quinta-feira, pela parte da tarde, se encontra aqui em frente ao prédio da Polícia Federal, aqui na cidade de Epitaciolândia, onde os delegados da operação que culminaram a prisão do ex-prefeito de Brasília, Aldemir Lopes, vai conceder uma entrevista coletiva aqui na sede da Polícia Federal. É bom ainda informar, em relação ao que vem acontecendo, que o prefeito de Brasília, Everaldo Gomes, do PMDB, e 4 secretários foram afastados dos seus cargos. No último dia 12, a Justiça do Acre determinou o bloqueio de contas bancárias do prefeito de Brasília, Everaldo Gomes, do PMDB. A medida foi para analisar os valores gastos e o contrato com a produtora de eventos Ayer Produções. A Justiça do Acre contesta também a decisão do prefeito de gastar R$220 mil na festa, enquanto o município de Brasília vive uma situação difícil, com falta de recursos para a saúde, educação, segurança e principalmente habitação. O Jornal Alto Acre participou da coletiva de imprensa com os delegados e você vai aí ouvir e assistir, na íntegra no Jornal Alto Acre agora. É uma operação bem extensa, nós temos mais de 1 ano e meio de investigação, 7 volumes de inquérito, e a gente decidiu optar pelo nome de metástase justamente porque os desvios começaram na área da saúde e se espalharam por todo o corpo da administração como se fosse um câncer. Por isso que a Polícia Federal entendeu pela necessidade de afastamento dos cargos, porque entendeu-se que havia uma verdadeira rede de corrupção em toda a Prefeitura de Brasília, o que estava gerando a destruição progressiva da cidade. Ao mínimo, com relação aos contratos fraudulentos, os desvios de verba, o pagamento de propina, porque se dava de várias maneiras, o atuar criminoso da organização era diversificado e o desvio de verbas era nas mais diferentes áreas, pelo menos R$7 milhões. Veja, a investigação ainda está na fase de inquérito. Hoje nós pedimos, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva por acreditar que havia coação de testemunhas e a organização continuava atuando. E hoje ele foi indiciado, junto com os outros investigados, por lavagem de capitais, por peculato, por organização criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva. Nós temos 5 secretários, 4 secretários afastados. Nós temos o prefeito que está sendo investigado, também foi indiciado e afastado do cargo, também por se entender que havia um perigo de continuidade dos crimes da organização. E temos outros funcionários de segundo escalão que a conduta ainda está sendo apurada no decorrer da investigação. Foi uma operação muito grande, nós contamos com praticamente 80 policiais. Foi uma operação gigantesca, acredito que uma das maiores da região e que vai influenciar em toda a região. Como eu disse, é 1 ano e meio, inclusive fatos de 2013, o que fez a organização acreditar por um momento que ia sair impune. O que fica também uma mensagem para toda a região que o trabalho da Polícia Federal é demorado, é um trabalho bem analítico, mas não para, o trabalho da polícia não para. Por tempo indeterminado até o encerramento das investigações, sendo proibida, inclusive, a permanência deles em qualquer órgão público do Executivo Municipal. Nesse caso, o vice assume? Nesse caso, o vice assume. Como existe uma prisão preventiva, a Polícia Federal vai concentrar todos os esforços para relatar o quanto antes, até para preservar o direito dos investigados também com uma celeridade. O fato de ter demorado é porque foi uma série de atos possivelmente criminosos, pelo que é apurado até o momento criminosos, e uma série de crimes, pelo menos 20 fatos típicos, 20 crimes aí foram apurados pela Polícia Federal. Então, entre os mandados cumpridos aqui em Epitaciolândia, Brasileia e Rio Branco, foram 16 conduções, 16 mandados cumpridos em residências. Nós tivemos um envolvimento de praticamente 25 viaturas, 93 policiais considerando os de Rio Branco. Então, realmente foi uma operação bem grande, bem ampla, buscas bem detalhadas, tanto nas secretarias quanto na casa dos alvos. Vai ser seguido o procedimento padrão, vai ser submetido ao IML para verificar que não houve qualquer abuso à integridade do seu Aldemir e depois será encaminhado ao presídio. O advogado dele já chegou? Já acompanhou, inclusive, toda a oitiva do seu Aldemir, todo o interrogatório e
Foram preservados todos os direitos, mas no entendimento da Polícia Federal havia um risco para a investigação, havia uma coação de testemunhas e um perigo para a própria administração de Brasileia, para a própria cidade de Brasileia, daí o porquê a necessidade da preventiva. Em Rio Branco, na verdade, não houve prisão, houve condução coercitiva, houve um mandado de busca e apreensão na Superintendência da Caixa Econômica Federal, 2 conduções coercitivas, no caso, em Rio Branco, e um afastamento de cargo. Existe uma grande quantidade de empresas envolvidas, inclusive empresas fantasmas, criadas justamente para o cometimento de crimes. Existem, como eu disse, os crimes eles se espalharam por toda a administração, então vai desde a área de medicamentos até a área de abastecimento da cidade, notas fiscais frias, desvio, por vezes até descarado, de algumas contas públicas, né? E a gente percebe que a organização havia o entendimento de que realmente sairia impune, porque eles começaram a fazer a prática reiterada de uma maneira bem até pouco cuidadosa, na esperança de que nada ocorreria. Então foi nas mais diferentes áreas, mas principalmente nos contratos de medicamento e combustível. Veja, os indícios que nós temos, inclusive já houve um indiciamento hoje, os indícios que nós temos é de corrupção ativa, corrupção passiva, desvio de dinheiro público, lavagem de capitais e organização criminosa. Os envolvidos já foram, inclusive, cientificados de que, em caso haja a coação de testemunhas, a tentativa de atrapalhar a investigação, isso foi no próprio mandado do TRF, do Tribunal Regional, já foi bem especificado, ou ainda a presença nos órgãos públicos em que eles estão afastados para permitir a investigação, esses mandatos podem ser transformados em prisão preventiva. A Polícia Federal trabalha com a prisão antes da condenação somente em caso de necessidade. Nesse caso, houve a necessidade porque era para preservar a apuração criminal e havia um anseio da sociedade de que estaria sendo coagida e de que a organização realmente se estabeleceria na cidade. Foi por isso que foi necessário. Só será necessário em havendo tentativa de obstar as investigações ou qualquer coisa do gênero. Caso contrário, a gente vai apurar o mais rápido possível e relatar o inquérito para que possa seguir o restante da apuração criminal. Isso está sendo providenciado, serão comunicados, a Câmara tem a necessidade de saber, até para que a cidade não fique à mercê e que não se sinta desamparada sem saber como vai reagir. Então serão notificados sim. Então, veja, a cassação é uma situação extrema, quando já comprovado, quando condenado, né? A Polícia Federal, como afirmado, ela fez isso pela necessidade de preservação até da própria cidade, do município, que, no entender da Polícia Federal, continuava sendo lesado reiteradamente pela organização. Algumas sim, algumas o depoimento foi tomado novamente, por se acreditar que havia uma certa coação, uma preocupação na prestação dos depoimentos, que eles poderiam estar sendo coagidos ou de repente receosos pela organização ainda está estabelecida no poder de Brasileia. Então foram tomados novos depoimentos para que eles fossem dados livremente, sem qualquer tipo de coação. Veja, foi um trabalho de toda a Polícia Federal, né, da instituição, houve um empenho de todos os policiais, desde peritos, escrivães, agentes e delegados. E o recado que a Polícia Federal deixaria é de que não se sinta desamparada. Como eu disse, o nosso trabalho é demorado, é um trabalho analítico, um trabalho de polícia e de inteligência, mas a Polícia Federal não para, o nosso trabalho não para. No momento oportuno, para preservar a intimidade daqueles que são investigados e ainda não há a finalização do inquérito. O Jornal Outro Lado agradece aqui a sua coletiva nesse momento. Nós que agradecemos. Parabéns para a Polícia Federal também. Obrigado. Muito obrigado.